Olá, turma, tudo bem? Vamos lá a mais uma atividade da semana, né? Com a sabedoria de Deus, com a força, né? Com a permissão, a gente está vencendo mais uma semana, né? Eu acredito que estão todos bens, né? Graças a Deus estamos, né, superando, né, essa pandemia, essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando, né? E graças a Deus, essa semana, hoje, sexta-feira, né, a gente está vencendo mais uma semana de atividade. Sei que está um pouco, assim, meio atarefado, todo mundo está atarefado, né, porque a gente está fechando a semana, né, de atividades para a primeira avaliação. E eu acredito que as pessoas que fizeram, né, o trabalho, que me enviaram a atividade da semana passada, do projeto, né, do projeto avaliativo da primeira avaliação, eu já estou com o nome todos registrado aqui no meu caderno, quem mandou, né? E eu acredito que estou fechando, né, a primeira avaliação já. E como eu falei para vocês, a gente tem um prazo, né, para entregar as médias de vocês na secretaria. Por isso que quem me mandou a atividade, parabéns, né? Fico triste porque teve pessoas que não me mandou a atividade, não me deu retorno, né, da atividade, mas vamos ver o que a gente pode fazer, né? Eu dei uma data que vocês pudessem fazer as atividades, mandassem para mim, recebi, claro, de alguns, né? Alguns ficaram excelentes e alguns ficaram regular, porque vocês sabem que o trabalho, ele precisa ser um trabalho bem organizado, precisa ser um trabalho dedicado, né? Precisa ser um trabalho feito pensando no melhor. Não no melhor do colega, mas no melhor sempre que eu possa fazer uma atividade, né? Que eu possa me dedicar, né? E vocês tiveram toda a oportunidade, né? De fazer o trabalho em casa, tiveram apoio dos pais, de alguém, né? Para fazer o trabalho em casa. E eu acredito que não foi difícil. Não foi difícil desenvolver esse trabalho, né? Porque a gente sabe que todo trabalho de arte, ele é um trabalho bem legal, ele não é um trabalho tão difícil para você desenvolver, né? Eu sempre penso nessa forma. Como a gente está trabalhando com aulas online, né? Eu penso assim, eu vou passar um trabalho não muito difícil, né? Não muito difícil, porque eu compreendo que todos nós estamos cheios de trabalho, né? Eu sei que essa semana passada foi assim um pouco tumultuada para vocês, porque todos nós professores solicitou algum trabalho para vocês, né? E eu acredito que todo mundo conseguiu vencer, né? Ou se ainda estão fazendo. Mas assim, agora a gente já vai começar novas atividades já para a terceira avaliação, né? Eu peço que vocês continuem ativos, vocês continuem com o compromisso, né, de retornar às atividades, né, de não deixar acumular atividade, não mandar atividade de uma semana, né, deixar acumular duas atividades para mandar só uma semana, que vocês sabem que isso não é correto, né? O trabalho tem que ser feito na semana que é repassado a atividade, né? Então não pode deixar. Às vezes eu até aceito ainda trabalho de 2 semanas atrás, mas vocês sabem que não é o correto. E vai chegar um momento que eu não vou mais aceitar. O trabalho tem que ser mandado naquela semana, né? Ou no mesmo dia, ou no outro dia, porque assim, vocês cada dia, vocês têm uma determinada disciplina. Cada horário vocês têm uma determinada disciplina. Então, eu acredito que não dá para acumular muito trabalho, a não ser que seja um trabalho que seja mais longo, né? Seja que você precisa fazer 2, 3 dias o mesmo trabalho, aí sim. Mas tem trabalhos que dá para você fazer, por exemplo,
eu tenho aula com vocês presencial de 1h30 a 3 horas. Então, você assiste o vídeo e você começa logo a fazer o trabalho, porque a nossa divisão, nossa divisão de aula ficou o seguinte: cada professor tem o seu horário para repassar a atividade para os seus alunos. Então, geralmente eu jogo meu vídeo de horário de 12h30 até 1 hora, né? 1 hora, 1h30, que é o meu horário de aula, e aí vocês têm até 3 horas para desenvolver aquela atividade da minha disciplina. A partir de 3 horas, você já tem aula com outro professor, aí vocês já vão se dedicar àquela outra atividade, né? Para que não haja acúmulo de atividade. Tá, mas assim, vamos dar sequência, né? Graças a Deus, as atividades de fechar a primeira avaliação já fechou, tá? Então, não recebo mais nenhum trabalho para a primeira avaliação. A partir de hoje, nossas atividades vai ser já, o foco é a terceira avaliação, né? E vamos já se dedicar para a terceira avaliação. Então, eu peço que vocês continuem dedicados, continuem com o compromisso de mandar as atividades, tá? E a nossa atividade de hoje, ela vem falar sobre o folclore, né? Vocês já viram falar, né, sobre folclore? Todo mundo conhece, é um conteúdo que ele está dentro do currículo escolar de todas as turmas, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, eu, como professora de artes, né, não posso deixar de falar para vocês um pouco sobre essa questão do folclore. Então, o folclore, ele é um termo bem conhecido, né? Eu acredito que todos vocês que passaram pelo jardim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, todos os anos se comemora o dia do folclore, né? Quando você estava lá no jardim, os professores, né, enfeita a sala, coloca lá aqueles desenhos do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, né, do Neguinho Pastoreiro, né, da Curupira, né, coloca toda lá aquela informação sobre o folclore, né. E aí, vocês vão continuar vendo falar no folclore, porque é uma data que também está dentro do calendário, né? Uma data que é mundial falado sobre o folclore brasileiro, né? Ah, professora, o folclore é uma palavra desconhecida, tal. Não, todos nós sabemos, todos nós a gente vê falar no folclore, todos nós já vimos falar a origem da palavra folclore, que ela tem uma origem de uma linguagem inglesa, né? Ela depois foi aperfeiçoado com a linguagem, né, do português. Ela foi aperfeiçoada, né? Vocês sabem que no Brasil ela chegou no século XIX e dos estudiosos, né, dessa palavra foi o nosso colega Mário de Andrade, né? Ele foi um dos principais estudiosos, né, que veio também buscar desenvolver a palavra folclore na linguagem portuguesa. Vocês sabem que ela tem folk, né, de sabedoria, e clore de conhecimento, né, onde você consegue juntar as duas coisas e se resume em conhecimento, né? Então, folclore é o sinônimo de cultura popular, né? Eu estou falando de folclore, é a mesma coisa de eu estar falando cultura popular, porque a gente sabe que folclore, cultura popular, é um conhecimento de um povo, né? Um conhecimento de um povo, de um grupo, de uma família, né? De um povo, uma junção familiar, uma junção de uma comunidade, onde as pessoas, né, elas conversavam, né, e falavam muito sobre curupira, lobisomem, mãe d'água. Então, isso são histórias fictícias, ou seja, são histórias que não têm uma ciência que comprova que ela é verdadeira. Só viu falar. Por exemplo, hoje a gente vê falar em Saci Pererê, mas quem foi que viu Saci Pererê? Hoje a gente vê falar em lobisomem, mas quem foi que viu um lobisomem para comprovar que existe lobisomem?
A gente sabe que o lobisomem, né, os nossos pais, nossos avós falavam que o lobisomem sempre aparecia em noite de lua cheia, né? Que o Saci-Pererê a gente sabe hoje porque a gente vê, né, a imagem dele, a história dele, que ele é sempre aquele pessoa de uma cor cor moreno, né, cor morena, que ele usava um chapéu vermelho na cabeça e que ele tem uma perna só, né, que usa fumando no cachimbo, na linguagem popular, né, e que ele é um menino cheio de travessuras. Ou seja, nossos avós contavam e contam ainda que o Saci Pererê ele gostava de chegar nas casas, só que ninguém via ele. Diz que ele chegava nas casas e derramava comida, né? Corria atrás das galinhas, corria atrás dos cachorros, né? Então, são histórias que nossos avós contavam. Eu lembro que quando eu tinha meus filhos pequenos, que eu queria levar eles para o garapé, a minha mãe dizia logo assim: leva um dente de alho porque o garapé tem mãe d'água. Claro que a gente sabe que existe um dono da água, né? Mas aí as pessoas falam que existe a mãe d'água, que é a dona da água, e não podia levar a criança pequenininha para a beira do garapé, ou seja, tinha que levar um dentinho de alho na roupa, onde fosse, que era para evitar mal olhado da mãe d'água, porque se ela olhasse para essa criança, a criança voltava com febre, adoecida, diz que às vezes até morria. Então a gente acreditava naquela história, a gente acreditava naquela imaginação e fazia. Eu cansei de fazer isso com meus filhos, levar eles para o garapé, né, com dentinho de alho. Né? Então a gente sabe, né, que o folclore é sinônimo da cultura popular e que representa a identidade social de uma comunidade, de um povo, né, através das suas criações culturais, coletivas e individuais. E também uma parte essencial da cultura do Brasil. É uma cultura que o povo tem, né? Uma cultura. Por exemplo, eu conheço famílias que todos sabem tocar carimbó. É uma cultura. E o carimbó faz parte do folclore. Então, é um costume daquela família, uma cultura daquela família, que aí vai passando de geração para geração em geração. Por exemplo, o avô sabia até fazer os tambores de madeira. Aí um filho aprendia pela convivência daquela cultura, depois passava para um filho, o filho já passa para o neto e assim vai seguindo esse conhecimento, que é chamado que passa de geração para geração. Né? Então, por que fala que é cultura popular? Porque essas pessoas adquiriram esse conhecimento por meio de convivência. Eles não foram participar de nenhuma escola, né, para poder aprender aquilo. Não, eles já vêm adquirindo de acordo com a convivência daquela comunidade, daquele povo. Ainda existe assim lá no campo, aquelas pessoas que acreditam que existe lobisomem, que acreditam que existe saci-pererê, que acreditam que usa mula sem cabeça. Eles acreditam, eles não têm esse temor dentro deles, que noite de lua cheia eles não saem de casa porque vai aparecer lobisomem. Mas é a cultura, a gente não pode mudar isso, é a cultura que eles têm lá, né? A cultura daquele povo. Eles acreditam, a gente não pode mudar essa situação, né? Eles só vão deixando de acreditar nessas coisas quando eles saem daquele costume e vai morar em uma cidade, né? Que é onde já lá a convivência é outra coisa, né? A convivência já é comércio, a convivência é trânsito, aí eles vão esquecendo aquilo. Por exemplo, hoje eu lembro porque eu trabalho, né? Eu leio muito quando eu vou passar um trabalho, eu leio muito sobre aquela história. Por exemplo, hoje as crianças assistem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas eles só vão entender que o Sítio do Pica-Pau Amarelo faz parte do folclore brasileiro porque os professores informam eles. Mas eles assistem naturalmente, é um desenho normal, uma história normal, o sítio, né, da, o sítio que tinha Saci-Pererê, que lá tinha jacaré, que lá tinha vários bichos,
né? Então, o sítio do Pica-Pau, o desenho do sítio Pica-Pau Amarelo faz parte do folclore brasileiro. E também tem uma das manifestações que faz parte do folclore brasileiro, são várias manifestações. Por exemplo, dito populares. Você sabe o que é dito populares? É aquele dito que a gente tem, por exemplo, assim, sol e chuva, casamento de viúva, né? Não sei se vocês já viram falar, né? Mas sol e chuva, casamento de viúva. É um dito popular que a gente viu falar isso várias vezes. Né? Vocês hoje podem até não ver mais, mas no meu tempo, no tempo do par de vocês, a gente via falar nisso. Sol e chuva, casamento. Isso é um dito popular. Né? Tem outros ditos populares, por exemplo, tem o provérbio, né? O provérbio também faz parte do folclore. Nós temos músicas, que faz parte do folclore. Nós temos pintura, que faz parte do folclore. Né? Nós temos danças, que faz parte do folclore. Por exemplo, a quadrilha, o carimbó, o shot. Ele faz parte do folclore e é uma cultura popular, porque, como eu falei para vocês, cultura popular e folclore é a mesma coisa, tá? Quando falo de cultura popular, estou falando de folclore, né? Porque é um conjunto de conhecimento. Comidas típicas, né? Comidas típicas faz parte do folclore. Né? Histórias. Quando eu era criança, eu adorava ouvir meus avós contar história. A gente sentava no chão, meu avô começava a contar história. Às vezes ele até inventava uma história, mas a gente viajava naquela história que ele contava. Era tão legal ver ele contando aquelas histórias. Ele contava a história do lobisomem, né? Ele contava a história da Matinta Pereira. E aí, às vezes, a gente ficava tão entusiasmado ouvindo aquelas histórias que às vezes a gente até perguntava, mas assim, aconteceu? O que aconteceu? O que foi que aconteceu? A gente interferia quando ele estava contando a história e fazia uma pergunta. Né? Então, aquilo era muito legal. Eu lembro muito bem disso. Né? Histórias, brincadeiras de rodas. Hoje, a gente não vê mais as crianças brincando de brincadeiras de rodas. Porque as crianças estão mais no celular, né? Estão mais na televisão. Hoje tem outras atrações que como é que diz assim, leva mais tempo da criança, né? Mas no meu tempo não existia celular, então a gente ia, né, para casa dos avós, chega lá, se juntava aqueles primos, ia brincar, ciranda, cirandinha, bandeirinha, brincadeira de cair no poço, circo pegou fogo. Isso são brincadeiras que está dentro do folclore, faz parte do folclore, são manifestações folclóricas. Então, se alguém perguntar para vocês o que são manifestações folclóricas, você vai dizer brincadeiras de roda, ditos populares, provérbios, né, histórias, lendas, né? Lendas e mitos é a mesma coisa. Se eu estou falando, vou contar a história vou contar a lenda da Iara. Vocês já viram falar, né? A lenda da Iara, tem a lenda do Boitatá, tem a lenda do Boto, tem a lenda da Curupira, tem a lenda da Mãe d'Água, né? Então são coisas. Por que são chamadas de lendas? Porque são histórias que não são comprovadas. Né? Mitos são histórias que não são comprovadas, não existe uma ciência que comprova. Que foi que já chegou a pegar na mão de um Saci Pererê para saber que ele existe? Até hoje não temos essa comprovação, né? Então, a gente sabe que teve esse conhecimento, a gente sabe porque nossos avós contam, nossos avós contavam. E o folclore brasileiro, ele passou por vários estudos, né, vários estudiosos, né? Um deles foi o Mário de Andrade, que também fez parte desse estudo, né? Ele é destacado como um dos principais estudiosos do folclore, né? Para poder chegar a um documento, né? Um documento para falar sobre o folclore. Onde você encontrar hoje, você pode fazer qualquer tipo de pesquisa que você vai achar informações sobre o folclore. Mas isso teve muitos estudos para poder gerar esse documento. Né? Vários estudiosos se interessaram
e aí criar esse documento para poder nos fornecer informações sobre o folclore, né? E a gente sabe que dentro do calendário escolar, a gente comemora, né, o Dia do Folclore, dia 22 de agosto, ou seja, amanhã. Amanhã vocês vão ver alguns noticiários sobre o folclore. Vocês vão ver. É no Facebook, no Instagram, na televisão, nos jornais, em algum lugar vocês vão ver. Porque ele tem um documento que fala sobre o folclore brasileiro, né? E esse documento ele foi aperfeiçoado no século XIX, então não é de hoje, não é de ontem que se fala sobre o folclore, né? Não é, são de séculos e séculos passados que vem falando sobre o folclore brasileiro, tá? Então ele é um tema bem conhecido, eu acredito que vocês já viram falar em folclore brasileiro, né? Folclore paraense também, né? Que esse tema ele é comemorado mundialmente, né? Em todos os lugares se fala sobre o folclore brasileiro. E eu acredito que amanhã, 22 de agosto, em todo o noticiário, em todos os meios de comunicação, vai falar sobre o folclore brasileiro. E nós, como, né, como cidadão, nós como que vive em busca de novos conhecimentos, a gente não vai ficar desinformado, né? Que existe o folclore brasileiro. E dentro desse folclore brasileiro, a gente tem essas manifestações que eu já falei para você: música, dança, comida, brincadeira, provérbios, lendas ou mitos, né? Tudo isso tá dentro do folclore brasileiro. Se alguém chegar para você e falar assim: você conhece alguma manifestação folclórica? O que você vai responder? Sim, conheço a lenda, já li a história da lenda da Curupira, já vi alguns provérbios, já vi alguns ditos populares que a gente fala todos os dias, né? Todos os dias a gente tem um dizerzinho em casa, né? Uma pessoa diz, qualquer um atozinho a gente fala em casa, ele é chamado de dito popular, porque todo mundo usa, né? Então, por isso que é chamado de dito popular. E para a gente concluir esse conteúdo, vocês têm uma atividade a fazer. Tem uma atividade a fazer. Não é difícil, né? Para fechar a semana, assim como vocês já estão super cansados sobre as atividades da primeira avaliação, eu vou passar uma atividade bem light para vocês, bem fácil, que está dentro do folclore brasileiro. Vocês irão escolher 2 lendas, só 2 lendas, tá bom? Vocês vão escolher 2 lendas, pode ser do Saci Pererê, da Iá, da Mula Sem Cabeça, e vão escrever essas lendas. Vocês vão escrever no caderno. Ah, Iara é uma jovem, isso. Saci Pererê é um menino da cor escura. Onde você pesquisar, até em livros, você encontra lendas. E aí você vai pegar 2 lendas e vai copiar no seu caderno. Ah, por exemplo, você vai escrever aqui a lenda do Saci Pererê. Você vai colocar lenda do Saci Pererê. E aí você vai começar a escrever a lenda. Ah, tá. Não vai resumir, você vai escrever a história direitinho como tá lá onde você vai pesquisar. Ou tá no caderno, em algum lugar você vai encontrar. Você vai escrever direitinho, não quero o resumo da história. Você vai escrever a história completa que tá lá. Você pode também, antes de começar a desenhar, ou antes de começar a copiar a história, você pode desenhar aquela lenda que você vai começar a contar. Por exemplo, eu vou escrever a lenda da mula sem cabeça. Você desenha a mula sem cabeça, bonitinho, de lápis, pinta ela, que vocês sabem que o desenho artístico ele tem que ter o colorido, né? Ele tem que ter o colorido. E aí, ao lado, você começa a história da mula sem cabeça. Ah, mula sem cabeça, isso. Tá? Você desenha primeiro
E ao lado você copia a história. Você vai copiar a história toda. Você não vai resumir a história. Porque eu conheço a história toda. Se tiver algum resumo, eu sei. E a história você vai copiar de caneta. Tem aluno que manda para mim as atividades de lápis. E vocês sabem que se você bater uma foto numa letra de lápis, ela não fica legal. Ela não fica legal. Então, por isso que eu exijo que você escreva a história de lápis. O desenho pode ficar de lápis, ou seja, a história de caneta. O desenho pode ficar de lápis, mas as histórias eu quero de caneta. Ah, professora, eu vou errar muito. Não, você copia a história de lápis, bonitinho, no borrão, depois você passa a limpo de caneta. Fica uma atividade bonita. E outra coisa, eu falo todas as vezes, não esqueça de colocar o cabeçalho da sua atividade. Escola, diretora, professora e aluno e a data. Não esqueçam, não esqueçam. Tem aluno que manda atividade para mim, tá aí, professora, minha atividade de arte. Eu não vou saber quem é. Ah, tem uma foto lá no perfil, mas o seu compromisso é escrever seu nome na atividade. O seu compromisso é escrever o nome na atividade, tá? Muitas das vezes eu recebo atividade sem nome e tem outra coisa lá no perfil, entendeu? Aí eu não consigo, não sei quem é. Aí eu coloco lá, não identifiquei seu nome na atividade. Ah, professora, eu esqueci. Antes de começar a sua atividade, você tem que fazer o cabeçalho, diretor, escola, nome da escola, nome do aluno e tudo. Bonitinho para organizar o seu caderno. Que vocês sabem que eu vou dar visto no caderno de vocês com todas as atividades que foi feita em aula online. Um dia a gente vai voltar para a sala de aula, se Deus quiser. A gente vai voltar sim, com certeza. E aí eu vou pegar caderno por caderno e vou ver, porque as atividades que eu passo para vocês eu tenho anotada. Data, tudo bonitinho. Então, desse mesmo jeito eu quero no caderno de vocês, tá? Então tá. São 2 lendas, não esqueçam. 2 lendas, copiar a história da lenda, tá? Copiar de caneta. Você vai escolher 2 lendas e aí você vai copiar. Você pode desenhar a lenda e copiar a história. Ah, professora, eu posso só desenhar? Não, desenha e copia a história. Ou você pode só copiar a história, mas fica mais bonitinho você desenhar lá o Saci Pererê e escrever a lenda dele. Bonitinho, tá? Não esqueça que o desenho tem que ser colorido e não é desenho pequeno. Gente, tem gente que faz o desenho desse tamanho que eu não consigo entender o que é. Tem que fazer um desenho maior, bonitinho. Nós temos que desenvolver o nosso hábito de desenhar. A gente temos que desenvolver, né? De desenhar. Desenhar faz parte da arte, faz parte da nossa criatividade. Nunca diga eu não sei antes de tentar. Você sempre que eu falo isso para vocês. Tem gente que quando a gente faz uma atividade, ah, professora, eu não sei desenhar. Mas às vezes nem tentou desenhar para poder fazer. E não existe desenho perfeito. Se você fizer o desenho 10 vezes, a última vez vai ficar quase que perfeito. Se você fizer 11 vezes, o desenho vai ficando cada vez mais melhor. Cada vez melhor. Desculpa. Então, vamos praticar o nosso hábito de desenhar. Vamos. Nunca diga, ah, eu não sei de desenhar, não. Eu também não sei. Mas a gente consegue fazer alguma coisa. Tentando. Vamos tentar. Não custa tentar. Tá? Então, a atividade de hoje de vocês é essa. Escolher 2 lendas, desenhar a lenda lá e escrever a história sem resumo. Sem resumo, tá? Escreva a história bonitinha, com uma letra bem legal, de caneta. Não esqueça que é de caneta. Vocês têm até amanhã, meio-dia, para me entregar essa atividade. Até amanhã, meio-dia. Tá? Vocês vão hoje
Até amanhã, meio-dia. Ah, uma coisa eu quero informar para você. No final de semana, geralmente eu recebo os trabalhos tudinho, né? E não visualizo. Eu só vou visualizar na segunda-feira, tá? Final de semana é semana para a gente descansar, né? Acredito também para vocês. Então, geralmente, não pense que a professora nem ligou porque eu mandei. Não, uma hora, quando dá, uma hora eu vou lá e visualizo e dou um ok, tá? Mas todos os trabalhos de vocês eu analiso, tá? Então, mande para mim até amanhã, meio-dia, tá? Se passar de segunda-feira, eu não recebo mais o trabalho. Vai ser assim agora. Tá bom? Então tá. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um final de semana maravilhoso, com saúde e proteção de Deus. Um grande abraço, professora Maria. Tudo bem? Ok.